Boa tarde, nós estamos aqui para mais um vídeo do Hora Final. Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 5, nós vamos ler uma palavra aqui que fala da inutilidade dos servos hoje em dia. Qual a sua utilidade mesmo para a vida? Você é útil ou você não é útil? Tem gente que se considera muito, que se acha muito, mas nada é. Uma das coisas que nós temos que entender é a humildade e devemos preservar a humildade. Jesus mesmo diz aqui: então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como a de um grão de mostarda, tá? Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te pela raiz e plante-se no mar, e ela vos obedeceria. Preste bem atenção, é uma coisa inusitada, é uma coisa extraordinária, uma coisa impossível. Como uma amoreira você vai dizer para uma árvore: te arranca daí e te planta em outro lugar. Ou você mesmo vai dizer para uma montanha, como uma outra citação que Jesus faz também: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a um monte, né, arranca-te, lança-te no mar, e assim se fará. Mas por quê? Por que não acontecem essas coisas? Os próprios discípulos aqui admitiram que não tinham fé suficiente para isso. Eles disseram aqui, Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescentar a fé é adicioná-la, porque eles não tinham. Então estavam pedindo para o Senhor: acrescenta-nos a fé. Tá? Olha só o que diz mais aqui. No 7 diz: quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem agora, senta-te à mesa? Você entendeu essa parábola? Olha só. Quem dirá para um servo: vem, senta-te à mesa? Não. Vai dizer para ele: por acaso não lhe dirá, pelo contrário, prepara-me a refeição, tá? Arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás, tá? Por acaso agradecerá ao servo porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, tá? Dizei: somos servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi pedido. Os próprios discípulos de Jesus Cristo se consideravam servos inúteis. Por quê? Por que eles se consideravam servos inúteis? Porque, na verdade, eles queriam dizer que eles mesmos só faziam aquilo que era para ser feito. Não faziam nada mais do que era a obrigação deles fazer. E na citação que Jesus fala a respeito de dizer servo, tá? Que você não chama o servo para a mesa imediatamente. Você chama o servo primeiro para servir. Você, primeiro me serve, faz tudo o que você tem que fazer, depois você vai se servir. Isto é uma profecia, gente. É uma profecia para a gente. Retrata para nós mesmos como nós devemos ter a nossa intimidade com Deus. Tem gente que pensa que com Deus é tudo um mar de rosas e que Ele nos dá as coisas do jeito que a gente quiser, ou que tudo que a gente pedir, Ele tem que nos dar. É o contrário, gente. Deus não é o nosso servo, nós somos servos de Deus. E por sermos servos, é que devemos entender esta frase, o que quer dizer, o que Jesus está querendo dizer ali. Você tem que me servir primeiro. Você me serve, depois que eu comer, depois que eu beber,
Aí então você vai se sentar à mesa para comer e beber. Primeiro você vai me servir. E aqui na terra nós estamos aqui para quê, gente? Se não para servir. Servimos quem, gente? Servimos uns aos outros, amando uns aos outros, querendo bem uns aos outros e fazendo bem uns aos outros. De maneira nenhuma um servo pode exigir do seu senhor mais do que lhe é devido. E o que nós temos? O que nós temos de tão especial? Tem tanta igreja aí que compara você. Ai, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Ai, você é precioso. Você é poeira. Você é pó. Você é lixo. Nós não somos nada. Nós somos servos inúteis, diz a palavra. Somos inúteis à presença de Deus, porque na verdade a utilidade do servo está em ele servir. Mas Deus aprecia o servo que faz um pouco mais do que lhe é pedido. Por exemplo, pedi que ele entregasse um copo d'água, mas ele levou também um pedaço de pão. Gente, nós agradamos a Deus quando fazemos um pouco mais do que ele nos pede. Dessa forma podemos agradar a Deus. Dessa forma nós podemos fazer a vontade do Senhor. Se não, somos servos inúteis, tá? O homem, como servo do Senhor, tem que entender que ele tem que viver na humildade do espírito. Eu sou um homem inútil, como qualquer outro homem. E quem se acha muito ou faz alguma coisa para parecer mais do que é, na verdade não é nada, porque todos somos pó e ao pó tornaremos. Tá vendo o homem mais rico lá, o Elon Musk, os atores de Hollywood, gente, que você tanto aprecia, Tom Cruise, né? A Kate Beckinsale, o Mel Gibson e tantas outras celebridades, gente, que são poderosos, ricos, têm muito dinheiro e são bonitos, a aparência. Gente, eles vão para o mesmo lugar que você. No cemitério, eles vão estar enterrados embaixo da mesma terra. Entendeu? Eles são pó e ao pó também tornarão, porque todos nós tornaremos ao pó. As servas de Deus hoje em dia estão se achando muito. Ah, porque eu oro tantas vezes. Ah, porque eu tenho um grupo. Ah, porque eu faço placas. Ah, porque eu faço visitas. Servas inúteis. Vocês não sabem que a humildade é que deve pairar no coração de vocês? A verdadeira serva do Senhor é aquela que obedece à palavra. É aquela que obedece os servos de Deus. Quando não obedecemos a palavra e não obedecemos os servos de Deus, acontece o que, gente? Você se torna inútil. Uma serva fiel ao Senhor, ela obedece os servos de Deus. Veja as mulheres que andavam com os apóstolos naquela época. Elas não questionavam os apóstolos. Elas faziam tudo que os apóstolos diziam para fazer, para ser feitos. Febe chamou atenção na obra de Paulo pela sua atenção com os outros. Nada mais do que isso. Não por ela merecer, ou por ela ter um ministério, ou por ela querer fazer um grupo, ou chamar atenção para uma ideia errada de uma placa religiosa, como muitas igrejas hoje fazem aí, e como tem muitas irmãs que fazem essas coisas hoje aí, achando que estão agradando a Deus, mas na verdade estão agradando a si próprias, não estão agradando a Deus. Porque a serva do Senhor, ela obedece, é o princípio da sabedoria de ser uma serva de Deus. E assim a verdadeira serva de Deus, o verdadeiro servo do Senhor, são os que obedecem a palavra do Senhor e obedecem os seus mandamentos. Não os presunçosos, arrogantes e o que esquecem o seu próximo. Você já notou que todo o bem que você fizer para alguém não vale nada se você pegar e abandonar a pessoa depois? Pois é, tudo que você fez foi em vão. Pense um pouco nisso. Reflita sobre o que é ser realmente cristão. E reflita também sobre a sua inutilidade, sobre a nossa inutilidade como ser humano. Porque só Deus